nisso. Isso, muito importante a sua fala, porque é algo que eu vejo muito presente aqui nas redes sociais, no meu Instagram, no Facebook, pessoas comentando assim, quando vai surgir uma cura para o zumbido? Como se fosse realmente o zumbido fosse uma caixa única, que todo mundo tem o mesmo tipo de zumbido, com os mesmos fatores de risco, as mesmas associações ou as mesmas causas, né? E foi justamente isso que a Tani colocou também em relação a isso. Então, para vocês que estão aí nos ouvindo, isso é um ponto extremamente importante para a gente começar essa live. Ô, Tani, e agora me fale um pouco sobre o estudo, sobre o que vocês conseguiram captar dessas informações desses pacientes que foram curados, tá? E depois, assim, o que que você enxergou como pesquisadora? Por exemplo, Karine, eu observei que esses pacientes são geralmente aqueles que se dedicam mais ao tratamento ou aqueles que são mais otimistas, né? Quais seriam as características que você observou nesses pacientes? Perfeito. O que você acha de eu compartilhar a tela aqui? Porque no computador eu deixei os 5 slides dos gráficos que eu já usei para dar aula sobre essa pesquisa. Ótimo. Pode ser? Então, daí as pessoas vão me ouvindo, né? E vão visualizando também. Assim vai ficando mais palpável. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu não pus tão grande. Deixa eu ver, vai se fica melhor aqui na minha tela. Vou deixar grandão assim. Não, vou tirar, porque acho que fica enquadrado melhor. Ficou melhor assim. Fica melhor assim, né? Fica. Então, veja, o que a gente teve de objetivo quando a gente planejou essa pesquisa? Primeiro era, cadê o povo que está sem zumbido, que já teve e se curou? Onde eles estão, eu quero ir atrás deles, né? E daí, uma vez que eles estão comigo, né, na pesquisa, eu quero acompanhar a cada 6 meses e ver quem continua curado e quem volta atrás, quem recai. Então, o que a gente fez, tá dando para ver aqui, com a minha setinha? Sim, idade. Então, o que a gente fez foi pegar o pessoal que estava com zumbido nessa fase, tinha que ter pelo menos 3 meses de zumbido todo santo dia. Aí, eles fizeram alguma coisa que está representada pela setinha preta. Aí, esse zumbido foi ladeira abaixo até entrar no período sem zumbido, que para entrar na pesquisa tinha que ter pelo menos 6 meses sem zumbido. Então, veja, essa é uma coisa interessante, Karina. Na minha cabeça, quando falo em cura de zumbido, vem a ideia do que, a pessoa tinha zumbido, não tem mais e morreu sem ter zumbido. Ou seja, eu teria que acompanhar essa pessoa por muito tempo para ter noção se nunca mais voltou. E isso não é viável em pesquisa, né? Então, a gente, para fazer uma pesquisa viável para mestrado, teve que botar um critério de cura. Então, foi pelo menos 6 meses sem zumbido. Zero de zumbido, nem intermitente, né? Não é aquela coisinha assim que, eu tenho tão baixinho, só quando eu paro para prestar atenção eu tô no silêncio. Não, aquilo é um resultado bom, né? Chegar nesse nível que nem dá bola é ótimo, mas não é isso. Como a gente tinha que convencer céticos, hipopótamos e etc, e as paredes, a gente trabalhou com critério de rigor. Tá? E tinha que ter tido pelo menos 3 meses de zumbido todo santo dia. Então, esse foi o gráfico da nossa pesquisa. E o grosso desses 80 pacientes, 70% de mulheres, tá? Então, talvez porque elas tenham mais aderência ao tratamento, mais paciência de procurar médico, fazer acompanhamento, etc, tá? E olha as idades aqui, Nesses 80, o mais novo tinha 14 anos, era o filho de uma médica. O mais idoso, de 89 anos. Nessa nova série que a gente já está com 109, a mais novinha virou uma menina de 9 anos. Olha, tá vendo? Ano de zumbido, 1 ano de bateria. Vamos lá. Então, olha o tempo de zumbido aqui, 3 meses de existência antes de curar, até 480 meses, 40 anos de zumbido para depois curar, com uma média, né, praticamente de 4 anos
de quem se curou. E olha aqui que interessante. A maioria tinha zumbido alto, ó, muito incômodo, a peça laranja aqui, nota 7, 8, 9, 10 de incômodo. A maioria tinha incômodo no sono, na concentração, no emocional. E a maioria que curou, se curou com até 2 tratamentos. Eu quase morri quando eu vi isso. Foi essa carinha aqui que eu fiz, né? Nossa Senhora, é um zumbidão, incomoda pra caramba, que nem os pacientes desesperados, mas alguma coisa que você faz, o zumbido vai embora logo. Inacreditável, tá? E ó, quase 80% das pessoas se curaram aos poucos. E por isso vale a pena ter paciência, tá? E na questão do que curou mais, na opinião dos pacientes, ó, o número 1 foi medicação sozinho. O número 2 foi associação de pelo menos 2 tipos de tratamento. Medicação e dieta, medicação e terapia, medicação e atividade física, medicação e relaxamento. E teve caso também de placa odontológica com fisioterapia, então sem medicação. E daí, mais abaixo, veio o pessoal que se curou com aparelho auditivo, com terapias manuais ou com autocontrole, né? Então, um menino falou assim, eu fui falando com o meu zumbido, ó, ele não me pertence, ele não me pertence, ele não me pertence, ele foi embora. Então, atitudes de autorressignificação sem profissional, né? Então, ao longo de mais pacientes, a gente vai ver isso daí diversificar mais, creio eu. Então é isso de opinião aí sobre essa prévia, tá bom? Ô, Tani, e assim, chamou muita atenção, né? Alguns detalhes, né? Primeiro que assim, as pessoas às vezes têm uma ideia de que zumbido é um sintoma que só está em pessoas mais velhas, né? Não, E em qualquer criança idade. e adolescente praticamente Qualquer não idade. tem. E é isso que a gente vê na nossa prática clínica. E eu que atendo há quase 20 anos pacientes com zumbido, Tani, eu observo uma grande diferença. Quando eu iniciei, eu lembro que eu tinha um grupinho que era de 40 anos para cima. Hoje eu atendo muito adolescente. Mudou muito. Porque a gente sabe o uso, por exemplo, de fones de ouvido, alimentação ruim, o nível de estresse alto. Então, foi isso que eu observei nesse trabalho que eu achei o máximo. E segundo, o tempo do sintoma. Então, a gente, nossa, o sintoma, o zumbido que vai ser curável é aquele que tem 1 ano, poucos meses, 1 ano e meio. E a gente viu casos aí de décadas de zumbido e se curou, né? Então, isso foi muito impressionante, né? E fora todos esses outros dados que você colocou aí sobre o nível de incômodo que não era baixo e também o fato deles, da maioria, ter apenas conseguido com 2 tratamentos e não com 5, 10 tratamentos. Então, foi um monte de crenças minhas que foram abaixo. Tá, vamos trabalhar, vamos limpar as crenças e vamos começar de novo. Reseta e vai com coisa mais positiva, né? Exatamente. Ô, Tani, agora me conta um pouquinho como foi a sua história aí com o seu zumbido. Tá. Quando eu comecei com zumbido há 26 anos, eu só tinha a mente fechada. E só era cética, só acreditava em coisa física. Há 21 anos atrás, a minha mãe faleceu de uma coisa mega surpreendente. E por mais que eu pudesse ter todos os sintomas da face da terra de luto, né? Eu fui ter zumbido no ouvido esquerdo, tá? Então, para mim foi um choque, eu não sabia o que fazer, se eu chorava pela minha mãe, se eu cuidava dos meus irmãos, porque eu sou a filha mais velha, ou se eu me preocupava em não ficar que nem meus pacientes, né? Não pilhar nada com esse zumbido. Então, foi um tapa na cara, né? Mas, por sorte, o meu era baixinho. Tá? Ele era todo dia, mas ele foi aí. E dentro dessa angústia, porque o mundo que para mim sempre é colorido, é intenso, o mundo ficou cinza, ficou muito sem graça. E eu fui para terapia por causa do luto, né? E dentro da terapia, que eu fiz 5 meses e recebi alta, em algum momento o zumbido sumiu também.
né? Então, hoje eu olho para trás e vejo, tive 2 meses de zumbido, nem entrei no critério da minha pesquisa, porque precisava pelo menos 3, né? Mas estou sem zumbido há 21 anos. No meu caso, tenho altos indícios de que foi emocional e que ressignificar, a gente mudar a crença em relação à morte da minha mãe. Eu não fui abandonada, né? Ela teve que ir, porque eu tinha muito isso. Meu Deus, ela se foi, e agora? Né? Então, ressignificar a morte em si foi um avanço enorme para mim, e dentro desse processo veio ressignificar o zumbido também. Né? Então, que eu hoje acho que é a chave de todo o sofrimento. Pega o que te faz sofrer, seja o zumbido, seja outra coisa da vida, seja o medo do futuro, o coronavírus, etc. E ressignifica. Dá para fazer isso. Ótimo, aqui deu uma travadinha, por isso que eu parei. Muito bom seu relato, Tani. E assim, na sua prática clínica, por exemplo, você vê alguma característica em comum dos pacientes que têm o zumbido de fundo emocional? Como, por exemplo, olha, geralmente o zumbido de fundo emocional, ele é unilateral ou bilateral. Geralmente é um zumbido que flutua, modula a intensidade dele. Tem algumas características que você, na hora que está ouvindo o paciente, você detecta isso? Não só pela característica do zumbido, mas assim, acho que é todo um conjunto de coisas e ausência de outras coisas para a gente dizer que é emocional, né? Mas de fato, ele costuma ser variável ao longo do dia. Assim como o zumbido da sua parte, o muscular, costuma ser variável ao longo do dia, assim como o zumbido metabólico variável ao longo do dia, tá? Então variou muito, cada dia tá montanha-russa, né? Tem muita chance do componente emocional, do metabólico e do muscular. Ótimo. E como é que o estresse, a ansiedade ou a depressão, como é que ela modifica o funcionamento do corpo para gerar um zumbido? Várias possibilidades, né? Uma delas é o emocional, a ansiedade, a depressão, o toque, a fobia, eles mudam a química cerebral. E o ouvido é altamente dependente dessa química cerebral. Mudou para o cérebro, pode mudar para o ouvido, tá? A outra coisa é que, mesmo que não mude a química, é possível que quando a gente está fragilizado, a gente sente mais, a gente percebe mais as coisas. Então, muda o filtro da percepção, né? Então, por exemplo, eu posso ter um calo no pé e daí no dia que eu tô fragilizada, aquele calo parece que tá pior, né? Então, mudar o seu sentimento ou, às vezes, mudar realmente pela química cerebral, ampliar o problema. Acho que pelo menos essas duas opções. Tá. Teve uma pergunta de uma seguidora que ela me fez antes de começar a live. Ela disse assim: como é que um medicamento como o clonazepam ele pode fazer com que o zumbido melhore, como eu observo quando o médico me prescreve, por exemplo? Ela queria entender como é que isso funciona. Tá, tem vários mecanismos dos medicamentos agirem, independente não, dependente do mecanismo de ação. Um é vasodilatar, eleva mais sangue, né, lá para dentro e deixa o sangue com os nutrientes fazerem um processo de, cicatrização, bem entre aspas, tá? Bem entre aspas, pra gente entender, né? Tem medicamentos que mudam a taxa de disparo do que vai do ouvido para o cérebro, né? O clonazepam é um deles. Tem os medicamentos que mexem nos neurotransmissores. Tem medicamentos com ações em diferentes locais da via auditiva, né? Mas de alguma maneira a gente espera que o zumbido, que é um ritmo acelerado, seja desacelerado com o efeito do medicamento. Lógico, porque ele vai agir nesses neurotransmissores, né, Tani? Isso. Tá. Tani, para dar uma animada aí também no pessoal que está nos ouvindo, queria que você falasse um pouquinho sobre a pesquisa do Big Data, que a Ana Belém, ela tá, acho que ela deve estar na frente disso, né? Em relação como é que seria a ideia desse trabalho aí, que eu acho que de repente é algo que vai trazer uma alegria aí para quem está ouvindo. Ela deu a aula do EISA, né, do ano passado. Ela é gênia, admiro de paixão, né? Sul-americana, né? Argentina premiada. A gente tem mais aqui bater palma mesmo, né?
O trabalho dela é super complexo e ela é uma lutadora tentando ver características de medicamentos que podem incentivar a indústria farmacêutica a investir mais pesado, porque todo mundo tem essa dificuldade. Bom, se os remédios podem existir, quem é que vai bancar as pesquisas para zumbido para poder gerar evidência para daí isso ser aprovado, né? Então é um baita de um passo a passo e como o zumbido é muito variável, é difícil comprovar isso, né? Quer dizer, é difícil, a gente vai demorar um pouco, mas de qualquer jeito, ela é a pessoa que está mexendo aí com mineração de dados para ver como chegar nas drogas mais certeiras dentre inúmeras possibilidades. Sim, que seria através, acho que, dos efeitos colaterais Ela de estuda os algumas efeitos drogas. colaterais, exatamente, e vai juntando quais são os efeitos, o que dá efeito colateral de zumbido, porque sabe que vai atuar na via auditiva. E daí tentando usar o efeito colateral como uma maneira de chegar na ação benéfica. Perfeito. Tani, ainda dentro desse assunto dos zumbidos de causa psicogênica, da parte emocional, qual a importância do profissional, como aqueles voltados à saúde mental, principalmente os psicólogos, que trabalham com terapia cognitiva comportamental, por exemplo, né, que a gente vê muitos os estudos recomendando. Qual seria a importância do papel desses profissionais para tratar o zumbido? Eu acho que o terapeuta, eu acho que a TCC, eu fiz TCC lá quando minha mãe morreu, né? Fiz 5 meses, graças a Deus, assim, foi uma baita de uma transformação. Então, eu sou fã de carteirinha, tá? Uhum. Eu acho que todo mundo devia passar por terapia. Todo mundo. A terapia não é para quem está com zumbido, a terapia é para quem está com Uhum. conflito, né? Não precisa Uhum. ter um diagnóstico taxado, eu sou ansioso, eu sou deprimido, eu sou esquizofrênico. Não precisa. Você precisa estar num conflito, tá? E a terapia ajuda muito com essa forma de mudar o seu pensamento, ou seja, ressignifica o que está na cachola aqui, porque depois, significando, você vai mudar de atitude, né? De comportamento. Então, eu acho fundamental o papel desses profissionais em das evidências, né, Karina? Porque você sabe que pesquisa não é tudo na vida das pessoas. Uhum. Apesar das evidências, existe muita restrição. Seja porque é um tratamento que demora, porque é um tratamento que custa, ou porque a pessoa não está vendo uma brecha na agenda dela e ela não está priorizando, tá? Então vai ficando para lá, né? E vai Uhum. só em busca daquela pílula mágica para zumbido. Entendi, é isso mesmo. E algo que eu noto, Tani, na minha experiência clínica, por exemplo, eu vejo muitos pacientes jovens, por exemplo, que eles têm um zumbido somatosensorial, que teria um prognóstico muito bom, mas eu noto que geralmente os jovens são aqueles mais ansiosos com o zumbido. Eu noto muito mais do que as pessoas mais idosas, digamos assim, os mais velhos. E eu observo, eu penso assim, meu Deus do céu, se ele tivesse, né, um manejo melhor com essa ansiedade, ele ia conseguir avançar tão mais com isso. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que a maneira de reagir ao zumbido é muito mais importante do que o volume dele. Não é verdade, Tânia? É uma coisa que... Sem dúvida. Gente, isso é impressionante, porque como às vezes o pessoal me pergunta aqui no Instagram, me pergunta assim, Karina, se eu tenho um zumbido muito alto, isso quer dizer que eu tenho uma lesão muito grande no meu ouvido, uma perda grande? De modo, Não! de Muito pelo modo. contrário, né, Tani? Quantos têm audiometria normal e tem um zumbido que ele dá nota 10 na escala visual analógica? Então, é o que eu falo, é a maneira de reagir àquele sintoma, né? Por isso que eu perguntei dessa importância aí do profissional, quando a pessoa pode, lógico, visitar esse tipo de profissional e poder participar desse tipo de tratamento. Eu vou falar um pouquinho, então, do meu zumbido, né? Eu tive esse zumbido ano passado. E o que aconteceu? E vai fazer um ano, né, que aconteceu essa situação, porque foi na época da Páscoa. Então,
época da Páscoa, a gente trabalha com paciente, a gente ganha chocolates. Só que ano passado, gente, foi uma coisa absurda, Tani, porque foi um chocolate melhor que o outro. Era aqueles chocolates Que problema, que problema. caprichadíssimos, que eu falei, meu Deus, e eu não sou uma pessoa que gosta de doce. Eu não ligo para sobremesa, eu não sinto falta de doce, mas eu sei que eu tenho um pezinho lá na parte metabólica, porque de vez em quando dá uma tonturinha, se eu fico sem comer, enfim, eu tenho um pezinho lá, mas apesar de que eu não tenho fissura por doce, não sou formiga. Mas, nossa, foram uns ovos, uns chocolates incríveis. E aí, o que aconteceu? Eu falei, meu, eu vou comer esse negócio. Tani, era todos os dias. Eu fui comendo pedacinhos e pedacinhos. Parecia João e Maria catando pãozinho na floresta. Era todo dia um chocolate. E o que aconteceu? Na semana anterior, que eu tinha começado a ficar fissurada no chocolate, eu tinha feito uma batelada de exames que estava lindo. Meus exames estavam perfeitos e foram os exames muito completos. Então, o zumbido veio com tudo. Veio assim, pá! Acordei, eu falei, caramba, peraí, o que está acontecendo? Fiz minha audiometria, deu normalíssima, audiometria linda. E daí eu falei, peraí, acabei de fazer exame, tá tudo perfeito. O que aconteceu? Me entupi de chocolate. E aí, para resumir a história, eu fiquei 6 meses com esse zumbido. Ele ficava alto, sim. Tinha dias, Tani, que eu estava atendendo o paciente e ele estava tão alto que eu até aumentava a musiquinha no momento que eu estava atendendo o paciente, porque eu não atendo o paciente no silêncio, eu sempre coloco um estímulo sonoro, né? Uma terapia sonora. E aí eu aumentava para o meu zumbido. Eu falava, não, hoje eu vou mascarar, hoje eu não tô aguentando. E daí, então, realmente, eu fiquei um pouco assim... Eu passei por esses momentos de zumbidos altos, sim. Só que a minha dica, a dica que eu dou, que como tudo que eu falo para os meus pacientes, eu falei, eu vou falar para mim. Eu conversava muito com o meu zumbido. E na hora que ele aumentava, eu falava assim para ele, olha, eu desejo muito que você vá embora um dia. Se você não for, eu vou conseguir conviver com você. Porque você não vai determinar como eu vou me sentir amanhã. Se eu vou ficar triste, se eu vou ficar irritada. E eu não vou parar minha vida por você. E eu lembrei muito da história da Frida Kahlo. Que a Frida Kahlo é uma pintora mexicana, para quem não sabe. Ela teve um acidente, ficou com muita dor no corpo. E ela ressignificou toda aquela situação dela através da pintura. Então, nos livros dela, ela comenta muito isso, de não deixar que aquele sintoma simplesmente comande a sua vida. E eu falava com o zumbido direto, eu conversava com ele. Eu dizia, olha, você não vai comandar, quem manda aqui sou eu. E assim, se você quiser ir, vai. Se você quiser ficar comigo pro resto da minha vida, eu vou viver com você. E aí, Tani, eu dei um tempo para aprender isso sozinha. Se eu achasse que eu ia começar a sofrer, aí eu ia procurar um psicólogo ou um psiquiatra, não sei. E daí foi quando ele, acho que foi em outubro, se eu não me engano, mais ou menos, que aí ele foi diminuindo até que ele desapareceu por completo e estou há 6 meses, graças a Deus, sem zumbido. Então, eu acho que a grande dica que eu dou aqui para quem tem zumbido, e que é algo que eu leio bastante, né, para poder ajudar meus pacientes, a grande dica está no sistema límbico, que é essa parte toda envolvida com a emoção. O que é que você acha, Tani, do que eu falei? Primeiro, eu adorei, mas eu já tô fazendo conta aqui, acho que você vai ser a minha 110, hein? Ótimo! Virei estatística boa. Se o seu zumbido durou 6 meses, você já se encaixa. Se você acha que já está há 6 meses, né? Porque vai dar um ano agora na Páscoa, né? Isso. Não, perfeito. Vamos conversar que eu vou te incluir. Mas, deixa eu fazer meus comentários aqui, ó. Nessa Páscoa você vai fugir de chocolate, né? Total. Eu vou te dizer o que eu faço assim. Quando eu ganho chocolate, eu também não sou de comer, porque quanto mais a gente estuda, mais vai ficando com medo, né? Quando eu ganho chocolate, a primeira coisa que eu faço é abrir e distribuir para todo mundo.
Tá. Todo mundo que tá aqui na sala de espera, secretária, não sei o que, toda. Pronto. Eu não levo para casa. Eu não levo para casa. Fica aí, hashtag fica a dica Fica a dica. para essa Páscoa. Bom, para quem não é de comer, e mesmo que você tenha se entupido aí um mês de chocolate, não me causou surpresa ouvir esse começo, né? Tanto que a entrevista que a gente vai dar daqui a 2 dias é exatamente chocolate na Páscoa, né? Mas me causa surpresa ter durado esses 6 meses, Karina, né? Eu achei que esse foi um relato interessante pela duração, tá? Uhum. Mas, por outro lado, independente dessa minha opinião, você fez uma auto-TCC aí, né? Você foi Total. conversando e você foi dando um jeitinho de entrar em equilíbrio, né? E eu acho que essa é a Uhum. vantagem do profissional de saúde. A gente sabe o caminho, né? Então a gente tem tendência, tem a facilidade de aplicar para a gente esse caminho. Tira o chapéu pelo que você fez, né? E tomara que quem tá aí ouvindo a gente, não fique pensando, ai, como é doida ficar conversando com um zumbido. Não, conversar com o zumbido, como o outro paciente de cura também fez, eu tinha mencionado, né? É um jeito de você negociar. Você negocia com algo que está fora de você. Você bota ali, você negocia, tá? Então, é uma Exatamente. estratégia. Então, eu Uhum. resumiria assim, ó. Plano A, cura. Se der, ótimo. Por enquanto, é um efeito raro. Plano B, melhora parcial. Se não Uhum. vai curar, mas vai melhorar algo entre 10% e 90%, já tá, é melhor do que nada. Plano C, não curou, não melhorou nada, o volume do zumbido é o mesmo ao longo do tempo. Aí sim, uma estratégia puramente para aprender a conviver. Então, hoje eu Uhum. organizo o meu pensamento assim. Vamos atrás de um sonho de consumo? Vamos, mas isso é um caminho, é uma jornada, é como uma maratona, tá? Então não é todo mundo que vai chegar à cruzar a linha de chegada, tá? Agora, se eu não consigo chegar, mas eu ando metade da maratona, por exemplo, não dá pra gente dizer que é cura, tá? Mas não dá para dizer que é zero de tratamento ou zero de resultado. Então, as coisas não Exatamente. são binárias, sim ou não. Entre o Uhum. sim e não tem uns 500, Bem. talvez, né? 500 coisas intermediárias, né? E Uhum. nesse sentido, eu acho que a pulsenometria me ajudou muito a lidar com a ansiedade das pessoas. Veja, meça seu zumbido, a média é de 5 a 10, ele tá 15 de volume, ele tá super alto. Perfeito, tá super alto, eu entendi. Mas se ele faz um tratamento por 2 a 3 meses e ele volta e o zumbido tá 10, ele tá chato ainda, eu também entendo isso, mas 15 é diferente de 10. E isso as pessoas precisam entender, porque se largar, perde a chance de 10 ir para 5, né? Sim. É isso que é difícil fazer as pessoas entenderem. Uhum. Persista no tratamento, mesmo que a quantidade de melhora tenha sido menor do que a que você sonhava, né? Que você tinha de expectativa, né? Uhum. Senão a gente não muda, não muda. Sim. Aproveitando dois ganchinhos, então, um para fazer um comentário breve sobre alguns pacientes meus, né? Que muitos falam assim, Karina, hoje eu não tenho nenhum incômodo com zumbido, ele não me atrapalha em nada. É o que a gente chama, né, Tani, de cura do incômodo. Sim, Porque sim, é aquilo que eu falei na última live com o Sandro, que é como se fosse você tivesse um sinal aqui na pele, você tem sim. aquele Isso. sinal, mas faz nada na sua vida no dia a dia, absolutamente nada. Então é como se fosse uma cura do incômodo mesmo, uma cura, uma certa cura. Então os meus pacientes falam, Karina, eu me considero curada, Perfeito. mesmo com o zumbido baixo, porque ele não me afeta em nada. E acabou a história. E vou viver Isso, minha vida. e isso é super possível de acontecer, né? Então a Uhum. pessoa se considera curada porque ela nem pensa no zumbido, né? Não. Mas para o critério de rigor da pesquisa, a gente teve que É, tirar
né? Exatamente. A falar assim, ó, eu tô no silêncio, eu tampei o ouvido e eu prestei atenção, não tem nada. Não é Não que tem tem e nada. não me incomoda. Uhum. Então Ô, são Tani, dois jeitos de você, da pessoa se sentir curada. É não ter o zumbido e o outro é não ter incômodo. Tani, antes de eu partir para as perguntas que eu vou abrir agora, já que você comentou da cofenometria, explica um pouquinho para o pessoal o que, que seria a cofenometria. É um exame que se faz dentro da cabina, logo a seguir da audiometria. Só que como ele é pouco conhecido, né, dos Uhum. próprios médicos, porque a gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso na residência de otorrinolaringologia, e a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade que é que plano de saúde não autoriza, então fica aquele cenário perfeito para, né, para ninguém ir para frente, né? Então, Uhum. você coloca a pessoa dentro da cabina com o fone, né? E a fonoaudióloga vai dando sons com a ideia de chegar no mais pertinho possível, mais parecido com o zumbido da pessoa. Então, ela vai escolher um tipo, uma frequência sonora, depois vai escolher um volume, né? Então, com números, mesmo que subjetivos, né? A gente testa 3 vezes cada paciente para ver uma média respostas, mesmo que subjetivo, dá uma ordem de grandeza mais palpável, sabe? Então tira daquela coisa do abstrato e põe o pé no chão. É mais ou menos que nem dosar o colesterol. Né? Se ele está alto no nível, 210 ou 220, é totalmente diferente dele estar alto no nível de 300, né? Porque a estratégia de tratamento do médico para um